Iniciando a gravação, presidente. Bom dia a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão de julgamento, período da manhã do dia 15 de outubro de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Chihara Arcanjo Zanin, Nelson Kischel, Letícia Domingues Costa Braga, Marcelo José Luz de Macedo, Mauritânia Elvira de Souza Mendonça, estes dois últimos suplentes convocados, e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. A conselheira Mauritânia está substituindo o conselheiro Daniel, que teve que se ausentar por motivo de força maior, por questões de saúde na família, tá bom? Vamos dar início, então, aos trabalhos, apreciando o processo item 51, conselheiro Carlos André, recorrente Ortoeste Implantes Especializados Limitada. Com a palavra o relator. Presidente, bom dia a todos. Isso aqui é um lançamento de ofício de imposto de renda retido na fonte, pagamento de beneficiário não identificado, né? Essa é uma matéria já conhecida da turma. É aquela questão da empresa contrata a EDR3 para fazer aqueles cartões pré-pagos para distribuir, enfim, para beneficiários, e que ela, durante a fiscalização, não logrou identificar os beneficiários e nem a causa desses pagamentos, né? Então, é uma matéria que já votamos aqui diversas vezes. Então, verso o presente processo, aceito o lançamento de ofício de imposto de renda na fonte, sobre pagamentos efetuados no ano calendário 2006, a beneficiários não identificados ou sem causa no montante de 223 mil, mais juros e multa de ofício agravada, né, 12,5%. De acordo com a autoridade fiscal, a contribuinte repassou recursos à prestadora de serviços EDR3, Comunicação Total, para aquisição do cartão BB e distribuição a beneficiários não identificados. Entretanto, embora regularmente intimada, a contribuinte não apresentou o contrato com a EDR3, bem como outros esclarecimentos e elementos de provas necessários à identificação dos beneficiários e à causa dos pagamentos. Conformada com o lançamento de ofício, o contribuinte apresentou impugnação. Eu retrato aí o relatório da DRJ, né? Então, nas alegações, ilegalidade e arbitrariedade da autuação, né? A contribuinte alega que prestou todas as informações que foram solicitadas, apresentando oportunamente notas fiscais, comprovantes de pagamento. Todavia, apesar disso, pelo fato de não ter apresentado o contrato em virtude de sua inexistência, o fisco afirma que os valores descritos como tributados nas notas fiscais emitidas pela DR3 correspondem aos serviços por ela prestados e que foram pagos pelo contribuinte a essa empresa pela aquisição dos cartões BB, que, segundo o fisco, devem ter sido distribuídos a beneficiários indicados pelo mesmo contribuinte. Isso não deve prosperar, posto que logo após ter feito essa afirmação, se contradisse ao aduzir que o impugnante deixou de identificar os supostos beneficiários. O cerne da defesa da contribuinte é que o beneficiário é a EDR3, né? Essa é o cerne da... O se faz concluir pela arbitrariedade e ilegalidade da autuação, tendo em vista que o mesmo ente fiscal que afirmou a existência de indícios que permitiram a lavratura da autuação, logo em seguida afirmou exatamente o contrário, ou seja, o primeiro afirma que a contribuinte identificou os beneficiários do cartão BB, mas em seguida ratifica que o contribuinte deixou de informar. O auditor fiscal autuou o impugnante baseado em presunções, ficções e indícios, ferindo alguns dos mais importantes princípios constitucionais. Qualquer tributo só poderá ser validamente exigido na hipótese de um evento fático se ajustar exatamente aos moldes da hipótese de incidência tributária, né? Em seguida, a contribuinte pugna pela ilegalidade da aplicação da taxa Selic e também se insurge contra o agravamento da multa, né, de 112,5%. Muito bem.
Em primeira instância, a impugnação foi julgada improcedente, né? A DRJ considerou que a causa, né, não foi comprovada. Bom, passando ao recurso voluntário. E resignado com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações. Ilegalidade da autuação. Neste ponto, em apertada síntese, a recorrente aduziu que o beneficiário e a causa dos pagamentos estavam identificados, uma vez que estes haviam sido feitos à EDR3 para que esta, abro aspas, pagasse os incentivos àqueles que cumpriram os objetivos estipulados naquele período. Fecho aspas. A fiscalização teria atuado, então, com base em mera ficção, presunção ou indício. E a segunda alegação é a ilegalidade da multa exasperada de 112,5%. A contribuinte aduziu que não teria como prestar esclarecimentos, uma vez que tais dados seriam de responsabilidade da EDR. Também argumentou, forte no princípio da consunção, que não poderia ser penalizada duas vezes pelo mesmo fato, ou seja, com o lançamento de ofício e com o agravamento da multa, em razão da não apresentação de dados requeridos pela autoridade fiscal. Ademais, a multa de 112,5% feriria o princípio do não confisco, bem como razoabilidade e proporcionalidade. Bom, esse é o relatório, presidente. Passando ao voto. A matéria controversa do presente processo é o lançamento de ofício de imposto de renda na fonte sobre pagamentos a beneficiários não identificados e sem causa em razão de promoção, utilizando-se de cartões que são adquiridos junto à prestadora de serviço CDR, os cartões BB, por meio dos quais a tomadora realiza distribuição de valores segundo determinados critérios de promoção. Essa é a matéria já conhecida da turma, como se pode verificar nos seguintes julgados, eu trago alguns exemplos aqui. Pode-se verificar nos precedentes acima que a turma consolidou o entendimento de que incumbe ao sujeito passivo demonstrar a causa dos pagamentos, bem como os beneficiários. Se o sujeito passivo logra comprovar a causa dos pagamentos, que normalmente gira em torno de incentivos a empregados, prestadores de serviço ou mesmo clientes, e também identifica os beneficiários, o lançamento de imposto de renda na fonte é julgado insubsistente. Caso não logre comprovar a causa ou identificar os beneficiários, o lançamento deve ser mantido. No caso em tela, não pode prevalecer a tese da contribuinte de que o valor teria sido pago à EDR para que esta decidisse autonomamente a quem, quanto e por que distribuiria os recursos da Ortoeste Implantes. O que se verifica na espécie é uma conduta insistente da contribuinte para impedir a fiscalização de apurar o crédito tributário e, neste momento, confundir o julgador administrativo. Tal conduta iniciou com a recusa injustificada de atender à intimação da fiscalização para esclarecer a operação com a EDR3, apresentar o contrato, identificar as causas e beneficiários. E continua agora com a tese inverossímil de que entregava dinheiro para a EDR3 para que esta fizesse o que quisesse com ele. A existência de um contrato é evidente. É verdade que o contrato não precisa ser formal ou até mesmo escrito, mas os indícios demonstram que tal contrato escrito existe. Primeiro, pelos valores envolvidos, que, como a própria contribuinte reconhece, são relevantes. Segundo, porque as notas fiscais da EDR fazem referência expressa à comissão, abro aspas, né, comissão, agência de 6,5%, conforme cláusula terceira do contrato. Ademais, a contribuinte, mesmo não dispondo de uma via escrita do contrato, poderia perfeitamente informar a fiscalização seu objeto, as prestações contratadas com a EDR3, o escopo da campanha de incentivo, né? As notas fiscais referem-se a Expert Card BB, campanha de incentivo. Explicar, enfim, a quem a Ortoeste estava incentivando, ou seja, quem era o seu beneficiário, e por quê, causa do pagamento, além dos respectivos valores. É razoável supor que tais informações estejam contidas em relatórios elaborados pela EDR3. De fato, a única conclusão lógica é que as notas fiscais referem-se a pagamentos de comissão, que são receitas da EDR, e as transferências de recursos para a EDR efetuar pagamentos a terceiros. Esses recursos não configuram receitas da EDR, mas recursos de terceiros que apenas transitam por sua conta,
devido à natureza da prestação do serviço. A contribuinte insurge contra o lançamento com suporte em provas iniciais, mas indícios são exatamente o que a fiscalização tinha à disposição, uma vez que a contribuinte, de forma injustificada, não atendeu a intimação para apresentar as informações necessárias para a comprovação cabal dos fatos apurados. Repise, não há nenhuma verossimilhança na afirmação de que a contribuinte passava recursos à prestadora de serviços para que esta, abre aspas, pagasse os incentivos àqueles que cumpriram os objetivos estipulados naquele período, fecha aspas. Não faz nenhum sentido que a Ortoeste transfira recursos seus para a DR3 para que esta faça pagamentos a pessoas absolutamente desvinculadas do Ortoeste, que incentiva os objetivos totalmente desvinculados do Ortoeste, com valores e beneficiários completamente desconhecidos do Ortoeste. Assim, uma vez que a contribuinte não logrou identificar os beneficiários, bem como as causas dos pagamentos a terceiros, feitos por meio da prestadora de serviço EDR, é de se manter no mérito do lançamento de ofício. O tempo todo a contribuinte diz o seguinte, olha, você está me intimando para eu prestar essas informações, mas quem tem essas informações é a EDR, não sou eu, porque eu não tenho nada a ver com o pagamento que ela faz. O beneficiário do pagamento é a EDR e a causa é a aquisição dos cartões BB. Assim. Ilegalidade. Da multa exasperada de 112,5%. Neste ponto, penso que a tese da contribuinte também não deve ser acolhida. Não se trata aqui de um bis in idem punitivo, conforme alegado pela recorrente. Primeiro, a ausência de comprovação do beneficiário da causa integra a regra matriz de incidência tributária. Trata-se de hipótese tributária e, como é disso, o tributo não constitui sanção de ato ilícito, conforme a inteligência do artigo 3º do CTM. Segundo, em razão do lançamento de ofício, impõe-se a multa de ofício em razão do descumprimento de obrigação principal, conforme disposto no artigo 44.1 da 9.430. Terceiro, deixar de atender às intimações da autoridade fiscal, violando o dever de colaboração legalmente previsto na legislação tributária e buscando dificultar a caracterização da ocorrência do fato jurídico tributário, é ato ilícito. E tem, aí sim, como sanção, o agravamento da multa de ofício. São, portanto, regras matrizes distintas. Não há que se confundir o critério material do antecedente da regra matriz de incidência tributária do imposto de renda na fonte, deixar de comprovar o beneficiário a causa do pagamento, com a hipótese de agravamento da multa, deixar de atender à intimação de forma injustificada. Uma tributária, direito material, que tem como consequente a obrigação tributária, sem caráter punitivo, e outra sancionatória, de conduta ilícita, cujo consequente é o agravamento da multa de ofício. Para exemplificar a distinção das duas regras matrizes, basta dar um exemplo singelo. Caso a contribuinte houvesse apresentado uma resposta por escrito à fiscalização, dentro do prazo, que inclusive foi prorrogado, informando os dados e elementos probatórios de que dispusesse, não haveria causa para aplicação do agravamento da multa, mas, ainda assim, poderia haver a configuração da hipótese tributária. Mas não foi o que aconteceu no presente caso. Conforme mencionado anteriormente, houve uma conduta deliberada da contribuinte de não atender à fiscalização e, com isso, dificultar a apuração do fato jurídico tributário, de suas características, causa, valores, beneficiários. A conduta de não atender à intimação da fiscalização violou o dever jurídico de colaboração dos contribuintes, que pode ser verificado nos seguintes dispositivos legais. Eu trago aqui, do CTN, do Código Civil, legislação do Imposto de Renda, etc. Desta forma, a conduta que deixa de atender injustificadamente à intimação da autoridade fiscal viola o dever de colaboração e configura hipótese de agravamento da multa de ofício por ato ilícito, conforme previsão no artigo 44 da 9.430 e reproduzido. E bem salientar que a contribuinte foi intimada em 30 de 11 de 2010 a apresentar esclarecimentos e elementos probatórios como segue, aqui o texto da intimação. Entretanto, até o encerramento do procedimento fiscal em 10 de 3 de 2011, não havia atendido a intimação da autoridade fiscal conforme apontado no termo de verificação. Aí, quanto à legalidade de inconstitucionalidade, a gente afasta pela súmula CARF 2. Portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É o voto, presidente. Muito bem, está aberto para debate. Alguém tem alguma consideração a fazer?
a questão do agravamento da multa isolada foi por ela não ter fornecido os pedido pela fiscalização, né? Mas ela se negou, ela falou que ela não simplesmente teria. não atendeu, né? Pois é, mas ela não falou que ela não teria, porque isso era da outra lá, que ela só repassava o dinheiro? Aí, assim, eu sei que essa parte do agravamento vai ser polêmica, né? Mas, no meu entendimento, essa fala da contribuinte é justamente a tentativa de enganar a fiscalização. Entendeu? Quando ela diz que não tem contrato, quando ela diz que o beneficiário é EDR, quando ela, né? A gente entende o mecanismo e a gente sabe que aquilo é um programa de incentivo da contribuinte. Uhum. Entendeu? Então, o que ela está fazendo é uma tentativa de inviabilizar a apuração da fiscalização. Eu só fico pensando, e pensando alto mesmo, para discussão, não é discordando, se esse caso não seria o mesmo caso porque isso, na verdade, está prejudicando ela própria, né? Porque o imposto de renda retido na fonte, ele só é autuado dessa forma, com essa alíquota dos 35%, por conta dos beneficiários não identificados. Aí me faz um paralelo na cabeça da questão da falta da contabilidade e do quando você tem um arbitramento do lucro, entendeu? É um paralelo que me parece que você está penalizando duas vezes. Ok, isso pode ter eventualmente sido uma estratégia de defesa, mas por essa estratégia de defesa, ela já tem a própria penalidade da questão dos 35%, entendeu? Eu estou pensando alto mesmo. Não, veja, foi aquilo que eu falei. Os indícios de que, por exemplo, o contrato existe são muito veementes. As notas fiscais fazem menção expressa à cláusula do contrato, né? Então, ela poderia apresentar o contrato, por exemplo, ou pelo menos apresentar os termos do que foi contratado com a EDR, né? E com isso não haveria a hipótese de agravamento da multa, ela teria prestado as informações e mesmo assim você teria a hipótese do imposto de renda na fonte, né? Porque ela não identificaria as pessoas que foram beneficiadas, né? Quando ela se recusa totalmente a apresentar qualquer informação à fiscalização, ela está tentando impedir que a fiscalização faça o seu trabalho, né? Esse é o meu entendimento. É diferente, por exemplo, quando você tem a questão do arbitramento, ou mesmo a questão da omissão, porque né, a conta bancária está fora da contabilidade, alguma coisa assim, que simplesmente você apresenta a contabilidade e aqueles valores estão fora, né? Mas você apresentou a tua contabilidade, né? Então, assim, eu também não tenho como regra manter o agravamento da multa quando a conduta do contribuinte não justifica esse agravamento. Mas, no caso concreto, me parece que justifica. Você sabe por quê? Porque, inclusive, por isso que eu estou justificando a minha fala, pelo seguinte, salvo engano, nos outros casos, principalmente no do Daniel, a gente, quando foram identificados os beneficiários, que seria isso o que a fiscalização estava pedindo, os contratos e, enfim, quando foram identificados, a gente, inclusive, tirou o imposto de renda retido na fonte, porque identificamos, né? Então, assim,
na verdade, ok que ela não forneceu, mas ela prejudicou foi ela mesma, entendeu? Eu não sei até que ponto isso, que é o caso também de não fornecer os livros para fiscalização e ter o próprio arbitramento do lucro, eu acho que seria um paralelo disso, entendeu? É só pensando alto, mas assim, ok, eu acho que a Luciana também queria falar, né? Sim. Doutora Luciana. Então, aqui no caso, né, nessa linha mesmo que está levantando a conselheira Letícia, pelo que eu vi aqui, a empresa ela chegou a responder, né, numa primeira, ela pediu uma dilação de prazo, e numa segunda resposta, ela inclusive apresenta, né, alguns documentos aqui, que são justamente as notas fiscais, né, mencionadas no voto, e as cópias dos comprovantes de depósito para a EDR3. Embora ela não apresente relação de beneficiário, ela chegou a atender a alguns pedidos da fiscalização. Então, aqui eu não vejo como uma negativa, né, absoluta, no ponto de se elidir totalmente a qualquer resposta para dificultar efetivamente a fiscalização. Né? Então, eu vejo aqui como se fosse realmente uma linha de defesa, né, nesse sentido de que a não apresentação teria causado prejuízo a ela mesma. Então, assim, eu também não vejo essa negativa absoluta, essa conduta, né, no sentido de impedir a fiscalização, né, e se esquivar a todo custo da fiscalização, até porque em alguns momentos ela chegou a responder, a apresentar documentos, a pedir dilação de prazo. Enfim, eu também não vejo essa causa patente para o agravamento. Posso falar novamente? Pode, claro. Até porque eu acho que ela efetivamente respondendo dessa forma, o objetivo, na verdade, a gente sabe disso, a gente discutiu isso nos casos anteriores, não é imposto de renda e contribuição, não são os tributos, são as contribuições sociais. O objetivo do planejamento, é até uma ofensa chamar isso de planejamento, mas enfim, desse planejamento tributário é não recolher as contribuições sociais. E aí, a partir do momento que ela faz isso, é para não identificar os beneficiários, que é mais barato pagar aqui do que faz parte do planejamento dela, né? Que isso não incida como se fosse salário. Esse é que é o mote da coisa, né? Então, assim, e aí ela falando, insistindo nessa linha de defesa, eu acho que ela já está sendo penalizada com essa questão do imposto de renda retido na fonte, que, apesar de não ter um caráter punitório, né, é óbvio que essa alíquota de 35% é uma alíquota para ilidir esse tipo de pagamento, né? Então, assim, até porque a gente sabe disso, a gente já julgou isso, a gente tirou, inclusive, o imposto de renda na fonte quando identificariam os beneficiários. Então, eu acho que realmente essa seria um bis in idem nesse sentido. Doutor Nelson. Pois não, presidente. Eu acompanhei o raciocínio da doutora Letícia, e como ela mesmo explanou, trata-se de um planejamento malogrado, absurdo. Mas aí está revelando que houve uma fraude, né, contra o fisco. Uma fraude grosseira. Né? Então, eu acho que essa aplicação da multa qualificada, ela não está fora de propósito. É o agravamento que nós estamos discutindo, Nelson. Só o agravamento? É o agravamento. Pela falta de atendimento à intimação. É isso que está sendo objeto de, digamos assim, de discussão por parte da conselheira Letícia e da conselheira Luciana. Ah, sim, porque eu não consegui abrir o voto ali. O meu sistema não está entrando ali na pasta, né? Mas, então, é agravamento.
esse agravamento, ele não tem nada a ver com um arbitramento, né? Lá no arbitramento, porque o cara não fornece os livros fiscais, ele sofre um arbitramento do lucro. E, consequentemente, não cabe agravamento. Mas aqui não se mudou o regime de apuração do contribuinte. Ele simplesmente fechou as condições para fornecer os documentos que pudessem ajudá-lo. Ou, sei lá, para não comprometer mais, né, a situação, o contribuinte simplesmente não permitiu que a fiscalização pudesse avançar mais, né? E isso configurou um cerceamento da fiscalização, né? Você dificulta o trabalho da fiscalização. A fiscalização faz as intimações, não recebe informações, procura a empresa, ninguém para atender. Então, eu acho que não está fora de propósito isso. Claro que a alíquota de 35% já é um valor, com a base de cálculo reajustada, é um valor considerável. Agora, os fatos são esses. Os fatos são esses, né? E a legislação está aí para ser aplicada para o contribuinte que se manifesta e procede de uma forma recalcitrante, né? Dificultando o trabalho da fiscalização. Então, eu não vejo nenhum óbice para a aplicação da multa agravada, né? Ok. Eu não vi, eu não percebi, vocês me desculpem se foi o doutor Marcelo ou o doutor Camerano que pediu primeiro. Por favor, doutor Camerano. Camerano, por favor, então, por gentileza. Bom dia a todos. Eu compreendo as aflições da conselheira Letícia, os argumentos são interessantes. Eu também não... tributação por presunção, eu tenho por hábito também não me incomoda um pouco o agravamento, mas nesse caso específico é que ele tem a falta de explicação, tem uma série de repercussões no âmbito das contribuições previdenciárias. Então, eu vejo nesse caso específico uma tentativa deliberada de realmente não esclarecer a situação mesmo. É como Letícia e Nelson falaram, isso é um planejamento que eles fazem. Veja que no caso da tributação, por exemplo, no caso de omissão de depósito bancário, né, esclarecimento, é uma tributação de presunção, ele tem o direito de não esclarecer os depósitos, a lei já atribuiu a penalidade, é a omissão de receita. Aqui é um pagamento que está escrito na lei, pagamento no beneficiário, tenha o imposto na fonte. É uma inflação, apesar de ser uma tributação de presunção. Mas eu entendo que aqui realmente cabe sim um agravamento, sim, senhor presidente. Doutor Marcelo. Bom dia, pessoal. Não, presidente, é só trazer também mais informação. Essa questão da multa agravada é, inclusive, interessante, né? Suscita os mais diversos debates. Bem recentemente, acho que agora, inclusive, em julho desse ano, foi julgado um caso emblemático aqui pela Câmara Superior, da primeira sessão. O relator era o conselheiro Caio, que até pouco tempo estava aqui em turma ordinária, e a multa foi excluída por maioria, e nesse caso ele é emblemático, porque foram feitas 3 declarações de voto nesse acórdão. Inclusive, eu peguei ele aqui, depois se vocês quiserem eu passo o número, eu vou dar uma olhada, porque assim que foi publicado eu peguei para dar uma lida. E a ementa desse acórdão, o voto que foi o vencedor, deixa eu ler, inclusive, aqui para vocês, ele faz o seguinte: multa agravada, atraso e atendimento parcial das intimações, inocorrência de obstrução ou embaraço, afastamento do aumento da sanção. Aí fala o seguinte: se o contribuinte, durante o procedimento fiscal, apresenta-se e traz parte da documentação solicitada, ainda que a destempo, não se sustenta a presença de obstrução ou de embaraço para justificar e motivar a majoração sancionatória prevista no parágrafo 2º do 44. E se você pegar para ler as declarações de voto, você percebe que formaram-se 3 correntes muito distintas, apesar de o resultado final ter sido pela anulação da multa. Primeiro, que essa questão de se você traz parte da documentação e o que ficou faltando, por exemplo, não iria, por exemplo, mudar em nada o auto de infração,
anula a multa. A segunda corrente é que, se não ficar comprovado o dolo no não atendimento à fiscalização, também fica afastada a multa. Então, quer dizer, essa corrente entende que deve existir o dolo no não atendimento no não atendimento à fiscalização. E a terceira corrente diz que, se a fiscalização poderia obter essa documentação por outros meios, também não se sustenta a multa. Então, assim, é um caso que, de fato, suscita os mais diversos debates e vai dar asa para essas discussões que a gente está vendo aqui. Eu acho que, no caso concreto, eu acho que seria o caso de aplicar a primeira corrente, inclusive que ficou consignada na ementa, né? Porque, pelo que eu entendi, e aí, doutor Carlos André, me corrija se eu estiver equivocado, por gentileza, eu acho que a documentação que ficou faltando, né, ela, de fato, ainda que o contribuinte tenha desatendido nesse ponto específico a intimação, ela, de fato, não poderia ter, por exemplo, ela por si só não ter força para modificar o auto de infração. Eu acho que o que foi apresentado foi suficiente para justificar o julgamento. Doutor Marcelo, até nessa mesma corrente, eu acho até que, seguindo as palavras do doutor Nelson, se tivesse a multa de 150 pela conduta dolosa, essa eu acho que já era mais complicado, porque é esse planejamento. Mas essa obstrução à fiscalização, ela já gera uma consequência para o próprio fiscalizado, que é mais danosa do que não apresentação da documentação. Eu acho que a hora que o doutor Nelson falou essas questões, eu também me peguei a isso, porque efetivamente tem uma conduta dolosa, né? Tem esse planejamento tributário horroroso, né, para não pagar as contribuições sociais. Isso é um problema muito mais das contribuições e do próprio empregado, que não vai ter todos os reflexos em cima daquela parcela paga, do que efetivamente de imposto de renda e contribuição social. E ele foi prejudicado, a fiscalização não, ele próprio é prejudicado por não fornecer a documentação que teria o condão de afastar o imposto de renda retido na fonte, se ele conseguisse comprovar o nome, pelo menos, o CPF dos empregados que receberam aqueles valores, né? Doutor Carlos. Bom, eu, quando fiz as minhas anotações aqui para o julgamento, eu botei aqui em negrito. A questão polêmica é o agravamento da multa. Visionário, você é um visionário, doutor Carlos. Não, é porque é a matéria que a gente sabe que dá essas coisas, porque você precisa analisar o caso concreto, né? Até achei muito bom o conselheiro Marcelo ter levantado esse julgamento, porque a gente pode até tirar alguns parâmetros. Veja, como dito, há uma conduta dolosa. Então, nesse ponto, e há uma conduta dolosa também em relação à fiscalização, né? Veja, os elementos que ele deixou de apresentar, eles são extremamente relevantes. Nós estamos supondo aqui que isso aqui pode ser pagamento para funcionário, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser lavagem de dinheiro, pode ser pagamento de propina, pode ser qualquer coisa, né? Mas que seja pagamento aos funcionários. O auto de infração que sairia seria de contribuição previdenciária, que tem outro valor, que tem outra destinação constitucional, né? Então, a falta dos elementos, dos esclarecimentos, dos documentos que a fiscalizada deixou de apresentar à autoridade fiscal, alterou, sim, o resultado da fiscalização. E isso é muito relevante. Se ele tivesse dito os beneficiários são funcionários e a causa é uma remuneração para incentivar os funcionários, ou, por exemplo, vendedores externos, né, prestadores de serviço, o que for, né? Bom, muito bem. Então, eu teria um lançamento de contribuição previdenciária.
né, que é totalmente diferente do lançamento de imposto de renda retido na fonte, com outros valores, com outra destinação constitucional. Então, é uma conduta que é dolosa e que alterou o resultado da fiscalização. Né? Então, por esses critérios, veja, a documentação apresentada, essa questão de parte da documentação apresentada. Eu me lembro de voto que eu fiz, que eu, como relator, afastei a multa agravada, e que você via, a fiscalização pediu uma dezena de documentos, o contribuinte apresentou 9, e ficou faltando um que ele justificou por que não estava apresentando. Aí, claro, não se justifica a multa agravada. Mas, neste caso, o que ele fez? Apresentou as notas fiscais, que não dão suporte, como eu disse no meu voto, não dão suporte às transferências de recursos à EDR, dão suporte apenas aos pagamentos das comissões da EDR, né? E, então, ele não apresentou nenhum documento que desse suporte às transferências de recursos à EDR para a compra do cartão. Ele não apresentou nada em relação a isso. Essa que é a questão. Né? Então, assim, me parece que tanto a conduta dolosa quanto o quanto foi afetado o resultado da fiscalização, o lançamento de ofício, no caso concreto, estão demonstrados. Acho que até ajudou a fazer vamos dizer assim, a dissecar um pouco mais a questão. Doutora Letícia. Eu não tenho dúvida que teve a autuação das contribuições previdenciárias. Inclusive, geralmente, a autuação das contribuições, ela ocorre antes dessa autuação. Essa aí, ela ocorre depois que da notícia da outra. O que eles costumam pegar é primeiro a outra, das contribuições previdenciárias, e depois vem essa. Aí é que a linha de defesa, né, se é que isso em algum momento é defensável, é essa. Não fui eu, isso não fui eu que fiz, não é para pagar empregado, não é salário. Mas, enfim, eu acho que são pontos de vista, eu acho que a situação está clara, né, a gente discutiu bem, eu acho que já está muito bem elucidado, o relator, ele esmiuçou e ele colocou as suas convicções, que eu respeito, obviamente. Muito bem. Mais alguém quer fazer alguma consideração ou podemos passar a votação? Passemos a votação, então. Doutor Camerano, o voto é por negar provimento ao recurso voluntário em toto. Sim, senhor. Então, nos outros processos dessa mesma natureza que nós já passou por essa turma aqui, não existia essa questão do agravamento, porque as empresas tentavam explicar, justificar aqueles pagamentos, vimos isso em vários processos aqui, não foi uma coisa como está acontecendo nesse processo aqui. Essa multa agravada tem que ser entendida como a dificuldade imposta à fiscalização para que ela consiga proceder ao seu trabalho, que é atribuído por lei. E nesse caso, não se trata de apresentar somente ela simplesmente ignorou os pedidos e dificultou enormemente o trabalho, no sentido de encobrir alguma coisa. Por isso que eu entendo o voto do conselheiro relator, e entendo, por isso que eu acompanho o relator, presidente. Muito bem. Doutora Luciana. Eu vou abrir divergência em relação à multa isolada, presidente. Haja vista, como eu já manifestei, a contribuinte, ela respondeu, ainda que parcialmente, chegou a apresentar alguns documentos, e, além disso, também a não comprovação, né, a demonstração de origem, enfim, e nem a causa dos pagamentos serviu para penalizar ela própria. Então, né, na linha do que já discutimos aqui, eu voto por abrir divergência em relação ao agravamento e dar provimento parcial ao recurso. Em relação à multa agravada, né? Isso. Doutora Letícia. Acompanha a divergência, presidente. Doutor Nelson. Presidente, eu voto com o relator.
Doutor Marcelo. Presidente, o doutor Carlos André falou muito bem, acho que essa questão da multa agravada depende muito da situação concreta. E eu entendi o que ele falou, por isso que eu vou acompanhar o relator. Doutora Mauritânia. Eu acompanho a divergência, presidente. Eu vou acompanhar o relator, tá? Até porque eu acho que a última intervenção dele, para mim, foi bastante elucidativa e determinante para a votação. Eu não desconheço que em outros casos a gente tenha afastado o agravamento, mas nesse caso aqui, realmente, em particular, eu acho que a análise deve ser feita caso a caso. O relator, eu acho que está coberto de razão, tá? Então, o que a gente tem aqui? Por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Luciana, Letícia e Mauritânia, que davam provimento tão somente para o afastamento do agravamento da multa de ofício. Tá ok? Eu não sei, presidente, às vezes ficaria melhor no mérito, né, unanimidade, e só para o agravamento por maioria? Pode ser também. Depois eu faço a redação e... Presidente. Oi, diga, Camerano. O senhor disse cancelamento da multa, não, eles votaram pelo cancelamento do agravamento da multa. Isso, né? agravamento da multa. Isso. Agravamento, tão somente do agravamento. Tá ok? Viu, Letícia? Eu vou fazer a redação e depois, na revisão, a gente ajusta. Mas eu concordo contigo, eu prefiro também... No mérito, votamos por unanimidade em negar provimento, né? E por maioria, mantivemos também o... Bom, e aí, vamos, tá? É porque fica parecendo que a nossa colegialidade funciona muito melhor do que a do Supremo. Tá ótimo, muito bem. Passamos então ao item 52, doutor Camerano, distribuidora GN Limitada. Mas antes disso, eu até mandei uma mensagem aqui no grupo. Doutora Luciana, eu não vi o item 56 na pasta, tá? Na pasta T. Doutora Luciana? Eu acho que ela saiu. Não, eu lembro de ter salvado, presidente. Deixa eu só confirmar aqui. Se ele não tiver, eu já acrescento. Tá ok, então. Doutor Camerano, item 52, distribuidora GN Limitada. Pois não. É uma situação aqui também de imposto de renda na fonte, viu? Beneficiário não identificado. Vamos aqui, então, o relatório. Transcrevo aqui o relatório e voto a decisão de piso, então, proferido pela segunda turma da RJ Juiz de Fora, sessão de 10 de julho de 2013. Então, a DRJ, vamos ver aqui o relatório, foi lavrado uma auto-infração em decorrência de pagamentos a beneficiários não identificados, né, ou sem causa da operação. Então, foi formalizado um imposto de renda de R$220 mil, né? A empresa cadastrada no ICMS como comércio atacadista e mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, é optante do Simples na condição de empresa de pequeno porte, né? A empresa foi intimada a apresentar diversos livros e tal, esclarecimentos também de créditos bancários, né? Compareceu lá no escritório da contabilidade, estava à disposição toda a documentação. Na questão dos pagamentos a beneficiários não identificados, eles alegam aqui, esclarecem aqui, no termo fiscal, no relatório da DRJ, que o contribuinte é optante do Simples e que nos informou que sua escrituração ocorre no livro caixa. Então, eles verificaram por amostragem do livro caixa que a movimentação bancária e o faturamento em contas devidamente escriturados, né? E assim seguiu. Foi solicitado também a comprovação de cheques utilizados para pagamentos diversos,
sacados contra o Banco do Brasil e o Bradesco. A empresa entregou uma lista, assinada pelo seu sócio-gerente, com a mesma planilha do termo da intimação, da outra intimação. Nessa nova coluna havia uma referência para a folha do livro caixa, ou às vezes também não havia essa referência, em que se via a contabilização referente aos cheques que estavam lá escritos no livro caixa. Para os documentos em que está grafada a folha, a empresa apresentou os documentos pertinentes. Para os que a referência está em branco, os itens ficaram sem explicação. Vale tanto para o Banco do Brasil quanto para o Bradesco. Então, eles viram lá que nas saídas lá do livro caixa, né, que não tinha explicação da saída do recurso. Repare-se que todos esses cheques favoreceram terceiros e a empresa não conseguiu explicar a que se deveria estar esse pagamento. Estava lá certamente identificado a destinação, mas não a causa dos pagamentos. O contribuinte não deu qualquer explicação sobre os depósitos, também sua escrituração nada nos esclarece. Desse modo, entendendo que esses pagamentos não explicados são valores que se enquadram lá naquela tributação do imposto de renda na fonte. Então, eles fecharam a planilha e tal, e solicitaram, então, a explicação. Então, como não houve explicação devida da origem desses pagamentos, eles fizeram o lançamento. Aqui tem a questão da impugnação, que me parece que foi... Tá. Então, aqui, senhor presidente, ele fala apenas que de bis in idem, né? Que o mesmo fato gerador, o auditor teria tributado 2 vezes. Que fica evidenciado que da análise da documentação e do faturamento versus a movimentação financeira no ano calendário de 2006, que teria omitido receita nesse período. Contudo, o pagamento sem causa não merece prosperar, pois um fato é decorrente do outro, né? O pagamento sem causa que se refere ao auditor é decorrente de compra de mercadorias para revenda, porém não conseguimos provar documentalmente. E depois, existe causa sim para os pagamentos feitos, cheques emitidos nesse período, compra de mercadoria para revenda, suprimento de estoque sem documento, como ficou comprovado quando a omissão das mesmas. Ele está dizendo que teve uma omissão de receita lá, e isso aqui é uma infração decorrente da outra. Depois fala, então, pelo efeito confiscatório das multas, né? Muito bem. A DRJ manteve o lançamento. Então, senhor presidente, eu vou passar aqui direto para o voto aqui, vendo o recurso voluntário. O que é o recurso voluntário? A interessada apresentou em 13 de setembro de 2013, de maneira tempestiva, portanto, ele trouxe as mesmas alegações. Então, partindo aqui no voto, as alegações são idênticas. Então, por isso que eu me detive mais no relatório da RJ, porque eu estou aqui me utilizando a faculdade prevista no parágrafo 3 do artigo 57 do regimento, adotando, então, como razão de decidir. Então, eu transcrevo aqui o voto da DRJ. Quanto à linha de defesa apresentada sobre a possível existência de bis in idem, tem-se que a autuada argumentou ter havido tributação em duplicidade sobre o mesmo fato gerador. Eis que no presente processo foram relacionados os pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado. E no processo final 2010-54 houve tributação por omissão de receita. Então, aqui traz aqui a natureza dessa questão de bis in idem, né? A argumentação trazida pela impugnante a propósito do termo possui erro de interpretação, pois não há no presente caso a tributação repetida sobre o mesmo fato gerador, porque no outro processo administrativo foram tributados depósitos bancários, sem identificação da origem. Algo que ele até reconheceu lá na impugnação aqui, né? A receita omitida é aquela que não foi oferecida a tributação e que se origina nas atividades da empresa, ou seja, é aquela gerada a partir da realização de sua dinâmica operacional. Ao contrário, a tributação na fonte
sobre pagamentos diversos sem causa ou a beneficiário não identificado, constante presente processo, se refere à exigência da pessoa jurídica pagadora, autuada no caso do imposto exclusivo na fonte, com base em cálculo ajustado. Assim, os créditos em conta corrente sem identificação da origem são tributados na autuada, na qualidade de sujeito passivo, como receita omitida. E os débitos, pagamentos diversos sem causa ou a beneficiário não identificado, insere a pessoa jurídica autuada na relação tributária como responsável pelo tributo devido por terceiro, tendo em vista que a identificação do destinatário do pagamento deveria estar perfeitamente indicada na contabilidade da impugnante. Então, ele esclarece aqui essa questão do bis ainda, que é muito comum eles trazerem essa argumentação. Alegou também, em apertada síntese, que a multa de ofício no percentual de 75% seria excessiva, portanto, confiscatória. Sobre isso daí também já é assunto simulado, inclusive. Então, aqui falando sobre a multa. Então, só houve, na realidade, só houve isso daí mesmo. E aqui, ele até também cita aqui a súmula do CAF, né? Então, senhor presidente, a alegação praticamente foi isso, foi feito confiscatório da multa e o bis em IVA. Não houve nenhuma inovação em qualquer argumentação que já não foi devidamente abordada na decisão de piso, por isso que eu adotei aqui como a minha razão de decidir. Então, como o senhor presidente, eu posso para negar provimento ao recurso voluntário. Bem, alguém tem alguma dúvida? Passemos à votação, então. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Não ouvi, doutor Carlos. Acompanho. Ok. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutor Marcelo. Também acompanho, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar o provimento. Passemos, então, ao item 56. Conselheira Luciana. Alô? Só um minuto, eu não sei se ainda está em tempo, eu gostaria de fazer declaração de voto naquele do processo do Dr. Carlos. Sem problema, eu anoto lá, tá? Obrigada. Então, item 56, conselheira Luciana, comércio de luminosos personalizados, Regina Limitada. Esse caso, ele é um auto de infração em razão de não recolhimento de tributos, né, tendo em vista a exclusão da empresa do Simples Nacional por omissão de receita e tendo restado verificado que ela teria ultrapassado o limite do ano calendário de 2006. No caso, a empresa passou por processo de auditoria, onde restou apurado, né, receitas omitidas em valor superior ao limite permitido para enquadramento da empresa. No Simples, lavrou-se autuação a contribuinte, os tributos foram calculados sob o regime do lucro real, e quando intimada, ela apresentou uma série de argumentos aqui, no sentido de que era necessário a produção de uma prova pericial para verificar, né, as informações constantes na sua contabilidade e nos extratos bancários, haja vista que ela nega, né, essa questão do estouro do limite. Além disso, ela diz também que esses recursos que teriam transitado pela contabilidade seriam originados em empréstimos bancários,
empréstimos realizados pelos próprios sócios. Contudo, tendo em vista que ela não demonstrou êxito em comprovar, né, a origem desses ingressos ou em demonstrar que isso não representava receita da empresa, uma vez que durante o processo de fiscalização foi apurada, né, um levantamento de contabilidade ainda que deficiente, mas a receita foi apurada com base nas notas fiscais de venda da própria contribuinte e nos livros fiscais, né, que ela detinha, e realmente ficou constatado esse estouro de receita e foi mantido a autuação. Inconformada, ela apresentou recurso voluntário, alegando primeiro a questão da inobservância do prazo de 360 dias para julgamento da impugnação, né, uma vez ultrapassado esse prazo para apreciação da impugnação, o acórdão da RJ estaria eivado de nulidade, né, ao ponto que, segundo a linha de defesa dela, estaria precluso o pronunciamento. Ela alega cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de realização de prova pericial, formulado na impugnação, e no mérito, ela aduz que o lançamento se fundou em escrituração deficiente e em presunção relativa na apuração de valores, né, e que sem a realização da dita perícia, né, já solicitada por ela na impugnação, esse excesso não teria sido demonstrado provado. Aduz ainda a questão da desproporcionalidade do confisco da multa aplicada no patamar de 75%. Foram esses os argumentos do recurso voluntário. Passo ao voto. Em relação à questão preliminar de inobservância do prazo de 360 dias para análise do julgamento da impugnação, eu aplico aqui a súmula 11 CARF, né, segundo a qual não se aplica prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, e anoto também que a partir do momento do lançamento, né, da constituição do lançamento de ofício pelo auto de infração, essa prescrição estaria interrompida até julgamento final por parte do órgão colegiado e afasta essa preliminar. Em relação à preliminar de nulidade do julgamento por indeferimento da perícia contábil, anoto que a DRJ, né, esclarecendo os motivos do indeferimento da perícia, já bem destaca que a própria contribuinte não traz aos autos quais os pontos de discussão que ela gostaria de esclarecer com a realização dessa perícia, né? Ela não aponta quesitos, não aponta inconsistências, ela se limita a dizer que não estourou a receita, né? E que esses ingressos seriam decorrentes de entradas, né, relativas a empréstimos, mas também não traz aos autos os contratos e nem qualquer outro elemento de prova suficiente a suportar esse pedido de perícia. E que o julgador, ele tem total liberdade para poder, né, decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento e que não, se entendendo pela necessidade da realização de prova pericial, era legítimo a ele também afastar o pedido, até porque, né, esse pedido de perícia efetivamente não trazia nenhum elemento suficiente a colocar em dúvida o trabalho realizado pela fiscalização durante o procedimento fiscal. Também afasto essa preliminar. No mérito, a recorrente insiste em discordar do desenquadramento com o IPP, pois nega ter ultrapassado o limite de R$2.400.000 vigente à época, no ano, né, de 2005 e 2006, quando aduz que os valores presumidamente levantados pela fiscalização nos autos do processo de exclusão não estariam corretos e que não omitiu receita e que não teve aquele faturamento que fora equivocadamente apurado pela fiscalização.
alega que, tal qual ocorreu no ano de 2006, o agente fiscal superfaturou as receitas da recorrente a partir de simples somatório nas contas correntes da empresa, desconsiderando que ela corriqueiramente fazia transferência entre suas próprias contas e também que boa parte da receita, equivocadamente considerada, se reporta, na verdade, a empréstimos obtidos junto a instituições financeiras. Contudo, ela não traz aos autos qualquer elemento que dê suporte às suas alegações, tais como os contratos de empréstimo ou qualquer outro elemento de prova que pudesse ser periciado, né, de modo a apontar conclusões divergentes às alcançadas pelo trabalho fiscal. Conforme apontado no acordo recorrido, ademais disso, o contribuinte, além de não trazer nenhum elemento a elidir o trabalho fiscal, ela se mantém no campo das alegações. Ela, por derradeiro, cumpre destacar que a impugnante, após a apresentação da impugnação, solicitou em 5 de outubro de 2011 a juntada de relatório sincrético de conciliação fiscal e bancária, de folhas 272 e 276, firmado pelos contadores tais e tais, cujo objetivo era realizar a conciliação financeira, faturamento real versus movimentação financeira, para averiguar possível omissão de receita na declaração fiscal do ano de 2006. Ocorre que tal reconciliação não indica a origem dos valores por eles considerados, não menciona nenhuma nota fiscal que tenha correspondência com os depósitos e créditos efetuados nas contas correntes da impugnante, e tampouco faz menção às folhas do livro Razão e Diário, onde esses valores foram contabilizados. Ou seja, referido relatório limita-se a registrar números sem, no entanto, justificar a sua origem. Tal ausência de provas a elidir o trabalho fiscal, ainda que através de realização de perícia, permanece inalterada, mesmo após a interposição do recurso voluntário, até porque ela reproduz os mesmos argumentos e continua não trazendo nenhum elemento probatório a dar suporte a essa produção de prova pericial, razão pela qual mantém a decisão de mérito quanto aos seus próprios acertados fundamentos. Os documentos demonstrativos e levantamentos mencionados pela recorrente em pedido de juntada superveniente formulário na impugnação, aptos, segundo ela, a comprovação minuciosa sobre a origem dos ingressos, ou ainda que eles não teriam se dado no montante aferido pela fiscalização, continuam ausentes nos autos. Assim, constatada a insuficiência do recolhimento do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social para o ano calendário de 2006, em decorrência do desenquadramento da contribuinte do Simples, e não tendo ela apresentado qualquer prova ou documento que lhe disse o levantamento e as glosas efetuados pela fiscalização, é de se concluir pelo acerto da exigência fiscal. Além disso, a contribuinte reclama ainda, né, que uma vez confirmada a exclusão pelo Simples Nacional, a apuração deveria ter se dado pelo regime do lucro presumido, e não em razão do lucro real. Contanto, em nenhum momento, né, existe nos autos a manifestação a respeito dessa opção, e conforme relatado pela autoridade fiscal no TVF, quanto ao ano calendário de 2006, a recorrente optou pelo Simples, mas por não atender à condição relativa ao limite da receita bruta, dele foi excluída e ficou consequentemente sujeita às regras aplicáveis às pessoas jurídicas em geral, ou seja, deve ser tributada pelo lucro real presumido ou arbitrado. Neste ponto, conforme demonstrado no TVF, analisando conjuntamente toda a documentação entregue, os ajustes feitos pela contribuinte ao longo das intimações, bem como o rastreamento manual dos lançamentos contábeis e a transferência entre contas, conclui-se que a contabilidade apresentada pela empresa é imperfeita, bem como o demonstrativo do resultado do exercício está em formato distinto ao prescrito na legislação comercial e o valor foi escriturado incorretamente. Contudo, entende-se que esta não é imprestável, uma vez que as notas fiscais de venda estão contabilizadas, bem como as despesas analisadas por amostragem são consistentes. Assim, efetuou-se os ajustes e glosas que entendem-se pertinentes, apurando os valores devidos de imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social, PIS e COFINS. Relativamente à autuação, os lançamentos foram realizados. Os lançamentos realizados foram divididos em 2 grupos. O primeiro se refere aos lançamentos relativos aos valores que foram escriturados, onde, a partir da escrituração,
se apurou o lucro contábil, o custo das mercadorias vendidas e receitas de vendas, apurando-se assim o lucro real para cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, base de cálculo da contribuição social e os valores devidos de PIS e COFINS. No segundo grupo de lançamentos, foram apurados a partir dos lançamentos de créditos nos extratos bancários sem origem comprovada e não contabilizados. A partir desses valores, lançou-se, como presunção, omissão de receitas os tributos de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Não subsistem reparos a serem realizados na forma de apuração, até porque, em sendo a tributação pelo lucro presumido uma opção a ser manifestada pelo contribuinte, conforme artigo 516 do RIR, e ele não tendo efetivado em momento oportuno, bem como não fornecido elementos suficientes para tanto no decorrer da fiscalização, não há como acatar o pleito nesta fase de julgamento. Quanto à aplicação da multa de ofício, aqui eu aponto, né, que nós estamos adstritos ao cumprimento do artigo 44, inciso 1 da Lei 9.430 de 96, não nos cabendo discutir legalidade ou constitucionalidade, ainda que em razão do alegado confisco pela contribuinte, e mantenho a aplicação da multa tal como constou na autuação, né? E anoto também a aplicação da súmula 2 CARF, no que dispõe a nossa incompetência para nos pronunciarmos sobre matérias de natureza constitucional. Por essas razões, mantenho a decisão recorrida por seus próprios acertados fundamentos. Ante exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário, um questionamento? Tocamerano. Sim, senhor. Essas exclusões, né, do simples aqui, o que acontece, né? Excluído do simples, no caso aqui, ele foi excluído porque ele tinha excesso de receita, então no ano seguinte ele vai ser tributado por outro regime de apuração, que foi o que aconteceu aqui. Ocorre que eu sempre me detive nesse assunto lá na DRJ, muitos debates. Eu não vejo que a unidade fiscal, ao assim proceder, ela empurre a contribuinte para o lucro real. Porque a legislação diz, excluída do simples, ela vai para os regimes aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Se ele tem condições de apurar o tributo pelo lucro presumido, a União não pode empurrá-lo para uma tributação mais onerosa. Claro que o lucro real é o regime aplicável, né? Mas já, tanto no Simples Federal, já tinha até uma previsão já que tinha que ser ofertado à empresa a opção dela, se ela tivesse condições de optar pelo lucro presumido, que ela assim o fizesse. O próprio auditor aqui reconhece que a escrituração contábil ela tem uma série de imperfeições, reconhece também que as notas fiscais de vendas estão todas contabilizadas. E mesmo assim, ele, através de uma intimação às folhas 66 do volume 1, ele canaliza tudo para a tributação pelo lucro real. E o contribuinte, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, ele, olha, eu tenho condições de ser optado pelo lucro presumido. Não me foi dada essa opção. A unidade canalizou tudo diretamente para tributá-lo com base no lucro real. Eu já participei de vários processos dessa natureza e a minha posição é que tem que ser ofertado ao contribuinte a possibilidade de optar pelo regime de apuração pelo presumido ou real. Eu sempre trabalhei nesse sentido. E sempre tive bons debates sobre isso. De forma, senhor presidente, que eu pelo que eu vejo aqui, até inclusive a própria autoridade fiscal, ela diz que a escrituração tem uma certa imperfeição, mas que não seria imprestável, mas as notas fiscais de venda estão contabilizadas. Mas empurrou ele para o lucro real. Então, senhor presidente, eram essas considerações que eu queria fazer.
para ver até a posição da turma aí, para debater sobre isso, enfim. Mas no caso aqui, Camerano, até a título de esclarecimento para mim em relação à parte operacional, como já foi superado, né, todos esses momentos aí para que o contribuinte pudesse se manifestar no sentido de, né, apresentar a apuração pelo lucro presumido, em deferindo o pedido dele agora, né, aí seria o caso dele reconstruir toda essa contabilidade e apresentar o valor pelo presumido e promover o recolhimento, se fosse o caso, porque vai ter diferença, uma vez que ele foi desclassificado do Simples. Sim, como ele tem as notas fiscais de vendas, o lucro presumido, a base de cálculo do lucro presumido, isso é o faturamento. Como ele tem as notas fiscais de vendas, e eu não sei que mercadoria que ele vende aí, deve ser 8%, né, a base de cálculo, quer dizer, ele está sendo penalizado, né, vamos dizer assim, por esse regime de tributação que não lhe foi dada a opção pelo lucro presumido, já jogou direto pelo lucro real, porque no lucro real, não sei se, ele diz também que as despesas estavam contabilizadas, enfim. Mas eu estou argumentando que ele poderia, se a própria unidade diz que as notas fiscais de venda estão contabilizadas e que é base de cálculo do lucro presumido, né? Eu não vejo porquê que ele não oferecer essa opção para ele fazer, né? Porque a gente tem, eu já vi em muitos processos que a unidade fiscal fala assim, como ele não fez a opção pelo lucro presumido, então vou jogar meu lucro real, aí como não tem os documentos eu vou arbitrar. Mas evidentemente que ele não fez a opção, porque estava no Simples, ele não ia fazer opção, óbvio que ele não ia fazer opção, né? Mas eu já vi muitos processos assim. Mas aqui não, aqui ele empurrou direto pelo lucro real, né? E ele fala que ele tinha as condições de ser tributado pelo lucro presumido. Eu sempre defendo nos processos que eu trabalhei, né, quando existe essa situação, já vi vários termos fiscais onde eles abrem a opção para o contribuinte, a própria fiscalização abre a opção para o contribuinte. Se ele pode tributar pelo lucro presumido ou lucro real, eles fazem uma intimação para ele escolher o regime de apuração dele, presumido ou real. Entendeu? Agora, o que não posso, eu vejo, eu tomar essa iniciativa e empurrar ele para o lucro real, eu fazer a opção por ele. Porque a lei não proíbe. A lei não empurra ele, que é excluído do Simples, direto para o lucro real. Né? Então, eu estou apenas falando isso, que eu quero ser coerente com o que eu defendo nos meus processos. Eu já fiz dezenas deles na DRJ e sempre vejo essa questão da exclusão de ofício. A fiscalização, ora concede ao contribuinte para ele fazer opção, e tem termos que não concede, como esse aqui, entendeu? Que empurra ele direto para o lucro real, né? Então, eu apenas estou sendo coerente com o que eu venho defendendo há muito tempo nos processos, né? E, evidentemente, ele, se fosse pelo lucro presumido aqui, a tributação seria menor, né? Então, inclusive, assim, eu estou te fazendo essas colocações, até porque esse foi um dos pontos que eu fiquei com uma certa preocupação, né, se fosse o caso de deferir alguma coisa dentro desse recurso, seria em relação a essa possibilidade de alteração do regime, né, mas como a princípio a regra geral seria o lucro real, né, eu não tinha realmente feito essa observação quanto à falta de intimação do contribuinte para que ele pudesse manifestar essa opção, né? Então, assim, até pelas contribuições da sua experiência aí, eu estaria até propensa em realmente, né, rever esse ponto específico do voto, né, em razão desses argumentos que o senhor aponta agora. Está me vendo aí? Sim. Porque eu estou vendo as telas de todo mundo está preto aí. Agora apareceu, eu não entendo isso, porque de vez em quando fica tudo preto aqui. A internet, câmera. A internet? Sim.
Então, doutora Luciana, é que sim, eu nem sei se a tributação pelo presumido seria mais benéfica para ele, até porque ele nem fez os cálculos. Mas até essa do lucro real pode ser benéfica para ele. Melhor do que a lucro presumido. Só ocorre que, como ele impugnou isso, e também trouxe a questão para o recurso voluntário, e eu sempre defendi isso, se uma empresa é excluída do Simples, e aqui não estou vendo nem as razões, e tem que ser ofertado o regime de tributação para ele. Se nós temos mais de um regime de apuração, lucro real e lucro presumido, eu não posso empurrá-lo direto para o lucro real. Né? Se eu provo que eu tenho condições de optar pelo presumido, não, as minhas atividades me permitem a opção pelo lucro presumido, por que a União vai me empurrar para um regime mais oneroso? Pela ordem, doutora Letícia, depois doutor Carlos. Não, na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Camerano, mas ele já solucionou aqui, ele arguiu essa questão. E aí, só como é que a gente faria isso da questão do presumido? A gente cancelaria por nulidade ou a gente mandaria recalcular pelo presumido? Não, lançamento é improcedente. Para mim é nulo. E por vício material ainda. Ou seja, morreu. Morreu. Na verdade, eu estava tentando dar uma olhada aqui nas intimações para achar se em alguma delas teria sido ofertada essa alternativa, porque o artigo 32 da parágrafo 2º da lei complementar 123 diz de forma expressa, né, que o contribuinte que for excluído, né, do Simples Nacional poderá optar pelo recolhimento do imposto de renda da contribuição social sobre o lucro líquido na forma do presumido real ou trimestral anual, né? Então ele pode optar, essa hipótese tem que ser ofertada durante o procedimento fiscal. Quer dizer, naquela intimação que ele pediu, né, porque ele encerrou parcial e disse, olha, nesse primeiro ano aqui você cedeu, então para o segundo ano você tem que estar fora do Simples. Naquela intimação em que ele pediu os elementos, né, contábeis, notas fiscais, para esse segundo período, a fiscalização deveria ter intimado para dizer, neste segundo período você opta pelo presumido ou pelo real. O arbitrado não é uma opção, né? O arbitrado é se a escrituração for emprestável ou se ele não apresentar, enfim. Doutor Carlos André? Doutor Carlos André? Oi. Posso só interromper um instantinho? O senhor está com o processo aí, na folha 66? É porque depois há outras intimações, né? Mas a primeira aqui, a 66, o senhor está... Eu vou abrir, só para... Eu abri... Você viu? Eu cheguei lá na 66, mas é porque há outras intimações, né? São consequências, né? Porque ele vai pedir prorrogação, mas em nenhum momento parece que deu. Se realmente não tem, é porque eu não consegui passar os olhos em todas, né? Porque na primeira intimação, essa da folha 66, ele já pede a demonstração do lucro real e do laludo. Sem dar opção, né, pelo regime. A própria lei complementar, como o doutor Carlos André alertou aqui, eu já nem me lembrava mais disso, porque, para mim, independentemente de estar na lei ou não, isso é uma coisa, para mim, é uma coisa muito evidente. Eu já defendia isso lá no Simples Federal, e aqui está explícito na lei complementar 123, né, doutor? Essa é a questão, quer dizer, havia essa polêmica no Simples Federal. Existia. Né? Mas a lei do Simples Nacional já veio com essa previsão expressa de que pode optar. Aquela que for excluída pode optar. Isso. Né? Então, esse artigo, inclusive, ele se encontra aqui, na seção 7, que trata da exclusão do Simples Nacional. Né? Quer dizer, então, justamente tanto a exclusão a pedido, né, voluntária do contribuinte, quanto aquela feita de ofício. Né? Então,
no Simples Nacional, você tem previsão legal expressa, dizendo, olha, excluiu, você tem que dar a opção ao contribuinte para ele dizer se opta pelo real ou pelo presumido. Isso. Né? No real, se é anual ou trimestral. Né? Se ele tiver a contabilidade e optar pelo real, apura-se de acordo com o real. Né? Se ele tiver só um livro caixa, né, ou você tiver só como apurar as receitas dele, pode-se fazer pelo presumido. Se ele não tiver o livro caixa, aí tem que ir pelo arbitrado, numa das formas do arbitrado. Então, se não houve nessas intimações, né, não se ofertou ao contribuinte a possibilidade de optar, realmente há um erro nesse procedimento. É impressionante. Mais alguém? Então, eu acho que não tem dúvida, não, né? Eu estou procurando aqui no processo para ver se realmente tem algum rastro, né, do motivo que teria levado a fiscalização a autuar diretamente pelo lucro real. Mas essa que o doutor Camerano está falando, dessa folha 66, eu fui lá, ele já é claro, ele fala assim, apresenta o lucro real. Isso. Sim. Mas vai que ele, né? Antes não dá nem oportunidade para o contribuinte. Vai que ele formalmente teria pedido que o contribuinte manifestasse de forma expressa. Enfim. Presidente, eu não achei também, não. Impressionante. Muito bem. Doutora Luciana, reconsidera a sua posição? Sim, como eu já tinha mencionado para vocês, né, esse ponto aqui, embora a princípio, né, eu estava seguindo uma linha aí da regra geral pelo lucro real, até pela falta de manifestação de opção do contribuinte, mas agora esclarecido que realmente ele não teria como ter optado, haja vista não lhe foi dada a oportunidade de manifestar a opção, como deveria ter sido. Então, eu voto por reconhecer, né, a nulidade do próprio lançamento e dar provimento ao recurso de ofício, justamente pela falta de oportunização ao contribuinte de manifestar a sua opção. Só um esclarecimento aqui, doutor presidente. Sim. É que aqui, no caso, é Simples Federal, né? Isso. 2005, né? Uhum. E por causa dessas situações todas que ocorreram no Simples Federal, que eu falei para vocês, que eu comentei, é que a lei complementar veio e deixou isso bem claro, né? Porque antigamente existia até, não sei se vocês se lembram, talvez o Carlos André lembre, no perguntão, perguntas e respostas, e tinha lá, excluída do Simples, as pessoas jurídicas vão ser submetidas aos demais regimes de apuração. Claro, opção presumido, real, arbitrado. Isso estava no perguntão. Eu nunca citei no perguntão nas minhas decisões, porque é um perguntão, né? Isso não tem força para... Eu não posso me basear minha decisão no perguntão e resposta. Então, mas a lei de 2005 ela era omissa mesmo nesse sentido. Lá no 2005... O perguntão é editado por uma portaria, doutor. Pois é. Mas se você fosse na lei mesmo, não tinha isso que o perguntão esclareceu lá. Então, só queria deixar isso claro, porque como o Dr. Carlos André muito lembrou bem, que a lei complementar, né, no Simples Nacional, ela deixou bem claro que tem que ofertar opção. Lá no Simples Federal, a gente fazia um jogo de interpretação, né, até porque dizia lá que teria que ser excluída do Simples, vai ser submetida aos demais regimes de apuração aplicáveis às pessoas jurídicas. Então, a gente entendia que tinha que dar opção. Só para deixar isso claro, que aqui nós estamos tratando de Simples Federal, né?
Foi algo que já se praticava, né? Que é, doutor Carlos? Foi um equívoco meu, não me dei conta de que era 2005. O que só por curiosidade, conselheiro Luciano, o que a DRJ arguiu a respeito dessa questão? Porque foi aventada na impugnação, estou vendo aqui. Sim, ela argui que a regra geral era o lucro real. E que a contribuinte tinha que ter se manifestado durante o processo de fiscalização. Quer dizer, independentemente de intimação ou não. A iniciativa teria que ter partido, segundo a DRJ, teria que ter partido do contribuinte. Do contribuinte, isso. O fundamento da DRJ foi esse. Doutor Camerano, está completamente subvertida a ordem das coisas aqui, né? Eu acho. Tanto que gerava tanta polêmica, o Simples Nacional veio e deixou bem claro, né? Porque parece que não era entendido isso pela fiscalização, e o Simples Nacional deixou bem claro, olha, se você é excluída, você pode optar pelo presumido, real, entendeu? Então, foi um corolário de toda a experiência anterior no Simples Federal. Muito bem. Então, o voto é por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando o auto de infração. E aí, doutora Luciana... Bom, eu vou coletar os votos primeiro, tá? Doutor Camerano. A relatora vai mudar, né, doutor Letícia, doutor Luciano? Vai mudar. Vai dar provimento, é isso? Sim, vai dar provimento. Então, eu acompanho a relatora. Doutor Carlos. Presidente, eu estou, inclusive, olhando aqui, estou encontrando precedentes da nossa própria turma. Sim. Nesse sentido. Um aqui do conselheiro Camerano, acórdão 1401-004-336, ano calendário 2005, né, que diz exatamente isso. Aqui de 2020, foi por unanimidade, né? A empresa excluída do Simples deve, a partir do período que se processarem os efeitos de exclusão, ser tributada pelas regras do lucro real presumido ou excepcionalmente arbitrado. Deve-se, portanto, oportunizar a empresa excluída do Simples a opção de apurar seus resultados, não podendo a Fazenda escolher em seu lugar, sob pena de, assim fazendo, submeter a pessoa excluída entre os regimes que poderia adotar legalmente a tributação por aquele mais oneroso, né? Então, nós temos... eu encontrei aqui rapidamente, né? Qual é o número do acordo para a conselheira anotar, doutor Carlos? 1401-004-336. Obrigada. Tem outro do... não, mas esse aqui é... Qual é, Carlos, por favor, o número? 1401-004-336. Obrigada. Então, voto com a relatora. Muito bem. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com a relatora. Doutor Marcelo. Também, presidente. Doutora Mauritânia. Com a relatora, presidente. Também voto com a relatora. Então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Aí, doutora Luciana, por favor, quando falar e inclusive coloque isso na ementa, tá? Da nulidade do auto-infração, ser por vício formal ou material, tá? Deixe bem claro isso aí, tá ok? Não tem problema de embargos, né, doutor? Exatamente. Muito bem. Presidente, podemos fazer um intervalinho para o toalete? Podemos. Apoio, por gentileza, você pode interromper a gravação?